Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. E nesses tempos finais, os apóstolos e os demais enviados de Deus, e você, como filho de Deus, está sendo convocados em atuar em diversas esferas de influência no mundo. E isso é para implantar e expandir o reino de Deus na terra. Se você sente que você pode fazer algo mais para expandir o reino de Deus na terra, em uma dessas áreas que eu vou te mostrar abaixo, sejam bem-vindos. Pois é uma convocação que Deus está fazendo para os tempos finais. E todas essas áreas, elas refletem a abrangência do Evangelho e o seu impacto na sociedade como um todo. E muitos se limitavam somente à primeira que eu vou citar, que era da religião, a da igreja. E os cristãos, eles ficavam envoltos somente dessa área, enquanto o mundo avançando nas demais áreas. É por isso que nós estamos sendo chamados para os tempos finais a ver essas 12 esferas de influência, que também é a implantação e a expansão do reino de Deus em cada uma delas, para toda a terra. Veja, a primeira esfera de atuação é a igreja e a religião. É onde nós vamos ver a restauração da verdadeira adoração, o ensino da palavra pura, é o levantamento de líderes espirituais, íntegros, que discipulam e preparam a noiva de Cristo, que combate a apostasia, as falsas doutrinas, trazendo um genuíno avivamento e ensinando a sã doutrina. Veja, segundo esfera de atuação, chama-se governo e política. É onde nós estamos sendo convocados a influência para que os governantes atuem com justiça, com verdade e com temor a Deus principalmente. Que combatam a corrupção e implementem princípios bíblicos na legislação. Nessa área de governo e política, que haja a defesa da liberdade religiosa, que haja uma valorização, a gente diz assim, dos valores cristãos. É muito amplo, é muito benéfico. Veja a importância dessa segunda esfera. A terceira esfera que o senhor quer e está fazendo provocação é na área de, vamos dizer assim, educação. É a transformação desses sistemas educacionais para ensinar princípios de sabedorias e, vamos dizer assim, e de ética cristã. É nessa esfera que vai haver levantamentos de professores e acadêmicos que sejam sal e luz na terra. É que hajam desenvolvimento, vamos dizer assim, de escolas e universidades cristãs comprometidas com a verdade. Muito fundamental essa terceira esfera da educação. Quarta esfera, eu vou dizer que seria a economia e finanças mundiais. Inclusive, é onde vai ser tratado das transferências de riquezas dos ímpios para os justos, conforme Provérbios 13, 22. É a preparação financeira
para os tempos da crise, fortalecendo a economia do reino. Plantação, vamos dizer, de negócios que promovam justiça e prosperidade sobre princípios bíblicos. E dentro dessa quarta esfera, nós já iniciamos um aprofundamento que foi lançado a série das 12 moedas do Apocalipse, e lá trata da transferência de riqueza, tem assuntos, né, empresários de Deus, tem sabedoria, tem todo um preparar para os tempos finais. Uma quinta esfera, que é bastante interessante e importante, é os cristãos, eles estarem na mídia e na comunicação. E nessa esfera, o Senhor deseja de mim e de você que haja uma restauração da verdade, que haja um combate à manipulação das informações, que o Senhor quer que nós tenhamos um uso das redes sociais e da tecnologia para propagar o Evangelho, as boas novas, a sua palavra. Nessa esfera, o Senhor está fazendo uma convocação para que haja um levantamento de jornalistas e comunicadores que difundam a verdade, que difundam a luz de Cristo. É muito importante. Tem a sexta esfera, que está ligado a artes e entretenimento. O Senhor quer que cristãos assumam a responsabilidade na produção de conteúdos que exaltem a Deus e edifiquem vidas e não destruam. Isso inclui música, inclui cinema, inclui literatura. Essa esfera, artes e entretenimento, que sejam feitas para edificar o nosso Deus. Que haja resgate da cultura para justamente glorificar a Deus e não para promover, vamos dizer assim, a imoralidade, o inimigo, a crueldade, as coisas más do mundo. Haja esse resgate. Que haja também formação de artistas cristãos para influenciar gerações. Quem tem influenciado gerações? Fica essa pergunta para você. E você pode fazer a diferença. Veja a importância. Que antes você pensava que era só no ponto 1, que era a igreja e na religião. Não. São todas essas esferas. São 12 esferas. Vamos ver a esfera da família, que é a sétima esfera. Família e sociedade. Deus está fazendo uma convocação para que as famílias e as sociedades elas sejam fortalecidas. E esse fortalecimento ele tem que ser nos lares, segundo os princípios bíblicos. Que haja uma restauração do papel da família como base da sociedade. Que haja uma defesa da santidade, do casamento e das identidades criadas por Deus. Veja, uma oitava esfera, a ciência e a tecnologia. Que esses avanços, todos eles sejam alinhados à vontade de Deus. Que todos eles haja o propósito da ciência no reino de Deus. Que esse conflito entre fé e ciência não exista. Mas sim, se convirjam para o Criador. Que todas as tecnologias criadas, elas sejam colocadas a serviço do reino. Um alerta. Veja o perigo da tecnologia sem Deus. A nona esfera é na saúde e na medicina. Que seria o resgate dos princípios bíblicos na saúde, incluindo cura divina, medicina baseada em valores éticos, em valores morais. E que haja uma influência cristã em todo o sistema médico,
da medicina, para que ele não seja apenas comercial, mas focado no bem-estar do ser humano. Que pesquisas e desenvolvimento de tratamentos que respeitem a criação de Deus e que seja combatido aquelas práticas antiéticas, como esses assuntos polêmicos, né? Eu não vou nem citar para não prejudicar o vídeo, mas você sabe. Aconselhamento e apoio na área de saúde mental, combatendo as doenças como depressão, ansiedade, mas tudo sob uma perspectiva cristã. A 10ª esfera, segurança e defesa. O Senhor nos convida, nos convoca a haver uma influência cristã nas forças militares, nas forças de segurança, para que haja um promover da justiça e da paz baseada no reino, na influência cristã, na proteção contra o uso maligno de violência e de armas em tempos de grandes tribulações. Que haja uma preparação estratégica para os tempos proféticos, onde a gente vê perseguições a igrejas. E isso tudo em meio, vamos dizer, a um cenário tanto de guerras espirituais como físicas. O Senhor está querendo que nós levantemos intercessores e líderes para proteger a igreja desses ataques nos tempos finais. 11ª esfera é relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade. Veja, Deus nos criou, vamos dizer, um jardim do Éden e nos entregou. Isso foi uma mordomia que nós recebemos, a mordomia da criação de Deus. E nós devemos continuar preservando a natureza assim como o Senhor nos ensinou. Mas ficar atento às ideologias que distorcem esse papel. Veja, a todo momento o Senhor está nos convocando a desenvolvermos soluções sustentáveis para crises globais, como fome, como escassez de recursos. E o Senhor também está nos convocando a termos uso responsável da tecnologia para garantir que o meio ambiente seja administrado com sabedoria. Veja, nessa 11ª esfera, ele também nos chama contra, vamos dizer assim, uma prevenção e ter políticas globais que possam ser usadas para controle normal e ético, e não um controle excessivo sobre as nações sob um pretexto ambiental. Veja, a 12ª esfera fala da conectividade global e da mobilidade. Isso inclui o quê? Transportes, telecomunicações e infraestrutura. Veja, o Senhor está nos chamando a ter controle mais sobre os sistemas que mantêm esse mundo interconectado, como internet, redes sociais, inteligência artificial e coisas novas que irão surgir. O Senhor também nos faz um alerta sobre uma infraestrutura que seja voltada para a pregação global do Evangelho nos últimos dias, utilizando os maiores avanços em transportes e comunicação. O Senhor também nos alerta em uma defesa contra uma pseudo-censura e um pseudo-domínio que poucos querem ter esse domínio em meio às comunicações e em meio às mobilidades. E isso não é justiça de Deus.
Veja, o Senhor também nos chama para que nós tenhamos um desenvolvimento de sistemas tecnológicos que favoreçam o reino de Deus em vez de sistemas do anticristo. Todas essas esferas, essas 12 citadas, Deus está chamando para que eu e você façamos parte de uma ou de mais de uma, para que o reino avance. E todas elas são cruciais, porque nos tempos finais, quem controlar a informação, a mobilidade das pessoas, tem o controle do mundo. E é isso que o anticristo quer. Ter o controle de todo mundo, para que todos fiquem. E a igreja, ela precisa estar atenta em garantir que tenha em todas essas áreas e que todas essas áreas sejam usadas para a glória de Deus. Amém? Fica o convite aqui. Não perca essa série, porque em cada uma das que a gente for falando, você vai acrescentando e sabendo o seu papel nessa convocação final. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.